Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o papo agora é nos bastidores. Neste dia 3 de novembro, no dia da última rodada, do início da última rodada do Brasileirão da Série B, teremos o julgamento lá no STJD da partida entre Sport e Vasco. Todos lembram do incidente que teve. O Vasco faz o gol, o Raniel vai em frente à torcida do Sport. Raniel, para lembrar, que esteve no arquirrival, no Santa Cruz, que foi hostilizado, né, pela torcida do Sport, mas até aí, irmão, a torcida tá pegando no pé dele para desestabilizar, aí, nada demais. Só que ele faz o gol e ele vai comemorar em frente à torcida do Sport. A partir daí tem uma invasão de campo, a partida é interrompida. E por este motivo, por motivo de segurança, a partida não teve continuidade. E por este motivo está sendo julgado tanto o Sport quanto o Vasco. O Vasco na figura de 2 jogadores. E o Sport foi denunciado, se eu não estiver enganado, em 3 artigos. E num desses artigos, que é o principal, o Sport pode perder os pontos. Está na regra. Se o jogo tiver o causador da situação estiver vencendo ou empatando, ele pode perder os pontos. Aí fica o jogo como se fosse 3-0 para o adversário e ele perde os pontos, é óbvio. Então, o ponto principal é esse. Esse julgamento pode fazer o Vasco ter o seu acesso à Série A sem entrar em campo, pode prejudicar o Ituano, que só depende dele para chegar à Série A, e pode colocar uma pressão em cima do Bahia, que vai ter que pelo menos empatar com o CRB. Ou seja, a decisão que for tomada 2 horas da tarde, no dia 3 de novembro, no STJD, pode mudar toda a configuração da última rodada. A última rodada que começa na quinta-feira, no dia 3 com o jogo, aí tem jogo sábado, tem jogo sexta, aí tem jogos sábado, mas o principal é domingo. Os jogos de quinta, sexta e sábado são jogos que não interferem em nada na tabela, mas os jogos de domingo são jogos que têm uma referência e uma relevância, tanto para rebaixamento quanto para acesso. Então, esse julgamento vai definir muita coisa do que poderemos ter na última rodada. E pode definir coisas completamente opostas. Então, a gente vai falar sobre esse julgamento. Sport, Vasco, Bahia, Ituano. Esses 4 clubes ali tem muito interesse nesse julgamento. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães e está preocupado com esse julgamento, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time.
Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Zé com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Para vocês entenderem aqui no que o esporte foi acusado. Bom, o julgamento acontece na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, às 2 horas da tarde. O processo ocorre na 4ª Comissão Disciplinar do STJD e tem como auditora a relatora a doutora Adriane Silveira Hansen. Deixa eu dizer uma coisa, primeiro. No mesmo dia, tivemos uma situação na Série A, no jogo do Ceará. Tá? O Ceará foi denunciado e foi julgado não pela 4ª comissão, mas pela 5ª comissão. O Ceará teve os mandos de campo perdidos, né? O Castelão não foi interditado, porque senão iria prejudicar o Fortaleza, tá? Mas o Ceará, nas últimas rodadas, não vai ter a sua torcida, nem em casa e nem fora, tomou multa, porém, o Ceará não perdeu os pontos. Agora, por que o Ceará não perdeu os pontos? E você tem que entender isso. Essa comissão não foi unânime. Alguns entenderam que o Ceará deu causa e era para o Ceará ter perdido o jogo. Mas a maioria entendeu que não foi culpa do Ceará, do clube. Se deu a invasão de campo por causa da atuação da polícia na arquibancada. Ou seja, vamos lá. Só para lembrar, a briga lá do Ceará foi diferente da do Sport Vasco. O que aconteceu foi que as torcidas do Ceará, as torcidas lá, saíram, na verdade, uma torcida organizada, se eu não estiver enganado, com torcedores comuns, teve um problema, porque muitos estavam criticando o presidente do Ceará, e essa torcida organizada apoia esse presidente do Ceará, então teve muito tumulto. Ou seja, o tumulto foi provocado pela torcida do Ceará. Porém, muitos jogadores entenderam que só teve a invasão de campo e muitos torcedores só saíram da onde estavam e foram para o outro lado por causa da atuação da polícia. Porque como teve spray de pimenta, bala de borracha, eles entenderam que isso ocasionou a fuga de torcedores que estavam de um lado da arquibancada para ir para outro. Então, nesse caso, eles entenderam que apesar de a briga ter sido do Ceará, da torcida do Ceará, a invasão de campo não se deu por causa da briga, se deu por causa da polícia. Na minha opinião, erradamente. A polícia só interviu porque eles começaram a brigar. Essa é a minha opinião. Beleza? Só que uma outra parte entendeu da maneira como entendo. Eles entenderam que a torcida do Ceará começou quebrando cadeira, jogando cadeira para dentro do campo, ou seja, quem deu o motivo foi a torcida do Ceará. E a polícia só usou aqueles meios porque não teve jeito. Então usou os meios necessários. Então, no julgamento do Ceará, uma parte entendeu que a culpa foi do Ceará, mas a maioria entendeu que a culpa foi da polícia. Por este motivo, o Ceará não perdeu os pontos. Só que não foi unanimidade. Vou dar a minha opinião. Para mim, na minha opinião, ajudaram o Ceará. O Ceará foi ajudado. E, na minha opinião, a polícia usou dos meios necessários que estavam acontecendo. Teve torcedor, criança, homem, mulher, que apanhou dessa torcida organizada.
Chegaram até a falar, não sei nem se é verdade, que teve uma mulher que tomou um chute na barriga e estava grávida. Então a polícia usou dos meios necessários. Então, na minha opinião, o Ceará se safou de perder os pontos. O STJD ajudou o Ceará. Bom, então já tivemos um julgamento com uma decisão que não foi unânime. Então o julgamento de Sport e Vasco não tem uma unanimidade num julgamento parecido. A situação toda é que, no caso do jogo Sport e Vasco, quem iniciou a provocação, a briga, o tumulto, a invasão, só aconteceu porque teve uma provocação do jogador do Vasco à torcida do Sport. Foi diferente do caso do Ceará. Então o entendimento também vai ser diferente. Então vamos lá. Vamos aqui, continuando. O debate principal está em torno da denúncia do Sport pelo artigo 205, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, justamente o que prevê a perda de pontos da entidade desportiva quando a suspensão é causada pela sua torcida. Então, o Sport, o principal, a causa, por exemplo, multa, tem perda de campo, mas o principal desse julgamento é a perda de pontos quando a suspensão do jogo é causada pela sua torcida. Então, vamos lá. O jogo só foi interrompido porque a torcida do Sport invadiu o campo. Se for curto e grosso, o Sport vai perder os pontos. Se for curto e grosso na lei. Só que a lei tem um monte de brechas. Qualquer lei aqui no Brasil é feita com um monte de brechas justamente para você conseguir burlar a lei. Aqui no Brasil, qualquer lei tem brechas. Você entrar com recurso para você poder burlar. É assim que funciona o Brasil. Uma sacanagem. A lei já é feita com essa intenção. Qualquer uma. Bom, então vamos lá. Então, se fosse curto e grosso na lei, o Sport já perdeu os pontos. Aí aqui diz, artigo 205, impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. O Vasco saiu de campo. O time do Vasco foi embora, porque não se sentiu seguro. Teve até o Jorginho falando que poderia ter uma tragédia, coisa e tal. Todos lembram. Aí vamos lá. Pena. Multa de R$100 a R$100 mil e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento. Parágrafo 1º. A entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada e provocada por sua torcida. Aí é o ponto. Vou ler de novo. A entidade de prática desportiva fica sujeito às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por torcida, pela sua torcida. Então vamos lá. Realmente foi interrompida por causa da torcida do Sport. Porém, o que iniciou toda a situação foi a provocação dos jogadores do Vasco. E se eu não estiver enganado, numa preliminar, os jogadores do Vasco já foram suspensos, já tomaram uma punição por causa disso. Então, já teve um julgamento entendendo que o Raniel é culpado por iniciar um tumulto. Levando-se em consideração que o Raniel já foi considerado culpado e tomou uma punição por ter provocado a torcida adversária, aquilo que vem escrito
no artigo nu e cru, encontra-se uma brecha. Porque a defesa do esporte vai alegar que a torcida se enfureceu pela provocação do jogador do Vasco. E isso é verdade. Eu não concordo que eles tinham que entrar em campo. A provocação do jogador do Vasco é a mesma coisa que a torcida faz com o jogador. Por que a torcida pode ofender o jogador e na hora que o jogador faz o gol, ele não pode provocar a torcida também? Bom, esse é meu ponto de vista. Mas entendam que isso pode gerar violência. E, levando por esse lado, eles não estão muito errados, gerou a violência e teve a torcida entrando em campo. Então, na minha opinião, pelo fato, só para lembrar, o Ceará foi absolvido por 3-2, tá? 3-2. Foi bem apertado, tá? Aquele negócio que colocaram a culpa na polícia ou culpa da torcida. Foi 3-2, tá? Foi bem apertado. Então, entende-se o seguinte, que a torcida do esporte foi realmente culpada pela invasão. Porém, a invasão se deu pela provocação do jogador do Vasco. E o jogador do Vasco já foi punido. Então, entende que ele teve dolo, não culpa. Ele não foi sem intenção. Ele foi com a intenção de provocar a torcida. E essa intenção de provocar a torcida, que é o dolo, que é o dolo, como chamam, que provocou a reação da torcida, que já estava tensa com tudo e acabou invadindo o campo. Então, o estopim de tudo foi o jogador do Vasco. E ele já foi punido. Se quiserem fazer um tapetão, na minha opinião, eles dão a favor do Vasco. Se quiserem julgar mais ou menos com uma base dentro de um critério que se entende sobre a provocação do que gerou, aí eu estou falando pelo lado jurídico, do que gerou toda aquela consequência, o que gerou tudo aquilo, não foi o jogador do esporte, não foi a torcida. A torcida estava lá. Quem acendeu o pavio foi o jogador do Vasco. Então, eu acredito, é a opinião minha, eu acredito que o esporte vai ser punido com multa, com perda de campo, né? Acho que já até foi preliminarmente, mas eu não acredito que vão tirar os pontos do esporte e vão dar os pontos para o Vasco. Eu, juridicamente, não acredito. Mas legislação aqui no Brasil, você confiar em voto aqui no Brasil, você confiar em CBF, STJD, irmão, é igual bunda de neném. Tu tem certeza do que vai sair, só não sabe a quantidade. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, cara, essa é a minha opinião. Acho que o Vasco não ganha esses pontos. Não ganha esses pontos. Então vamos lá, expliquei aqui um pouco da parte jurídica. Agora vamos lá explicar o que isso pode alterar em relação a Sport, Vasco, Ituano e Bahia. Vamos aqui para a tabela. Bom, a tabela está o seguinte, nesse momento. Bahia com 59, Vasco com 59, Ituano com 57 e Sport com 56. O Sport tem uma chance remota de subir se ganhar, o Bahia perder tomando uma goleada e o Sport ganhar
com goleada. O Sport pega o Vila Nova. Acho muito pouco provável o Sport golear o Vila Nova. E acho muito pouco provável o Bahia perder por goleada. O Bahia perder para o CRB eu não acho improvável. Acho até provável. Agora, por goleada, eu acho pouco provável o Bahia perder. Então, acho, na minha opinião, acho quase que impossível. Impossível não é. Acho quase que impossível o Sport subir. Então, para o Sport, na minha opinião, ser punido ou não, perdendo os pontos, vai alterar pouco, porque para mim o Sport não vai subir mesmo, porque a condição é muito difícil. Agora, para Bahia, Vasco e Ituano, muda e muda muito. Porque se o Vasco ganha esses pontos, o Vasco vai para 61. Ou seja, na quinta-feira, se o Vasco ganhar os pontos, o Vasco já está na Série A. Porque o Ituano não vai conseguir atingir ele. Então o Vasco vai ser beneficiado pelo STJD e vai subir. Mesmo o Vasco, na boa, não merecendo subir, vai subir. O que isso acarreta? O Vasco vai ter 61 pontos. O Ituano, que estava na disputa direta com o Vasco, não vai ter mais disputa direta com o Vasco. A disputa do Ituano vai ser com o Bahia. Então o Ituano, que para chegar à Série A bastava ganhar do Vasco, agora o Ituano, se isso acontecer, o Vasco ganhar os pontos, o Ituano vai ter que ganhar do Vasco e vai ter que torcer para o Bahia perder para o CRB. Porque se o Bahia empatar com o CRB, o Bahia se classifica. Então, se o Vasco ganhar os pontos, o maior prejudicado é o Ituano, que deixa de depender só dele. O Ituano só depende dele. Ganhou do Vasco, subiu. Se o Vasco ganhar os pontos, o Ituano vai ter que ganhar do Vasco e vai ter que torcer para o CRB ganhar do Bahia. Então o grande prejudicado é o Ituano. Aí vamos lá, por que eu não confio. Se você botar na briga Bahia, Vasco e Ituano, quem é que tem mais poder midiático? É o Vasco e Bahia. Mídia, que a torcida do Bahia reclama tanto de mídia, que do Vasco reclama tanto de mídia. Eles têm as mídias. Eles dão mais holofote do que o Ituano. Então, para mexer os pauzinhos e favorecer o Vasco, eu não duvido. E prejudicar o Ituano. Então, se o Vasco ganhar os pontos, o maior prejudicado é o Ituano. E o Bahia? Bom, o Bahia, se o Vasco ganhar os pontos, o Vasco passa o Bahia. O Bahia cai para a quarta colocação. O Bahia, que podia se classificar até perdendo o jogo para o CRB, supondo que o Bahia perca para o CRB de 1-0, 2-0. O Sport vai ter que meter 5-0 no Vila Nova. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, o Bahia, se o Vasco não ganhar os pontos, o Bahia se classifica até perdendo. É só não perder de goleada que o Bahia vai se classificar. Agora, se o Vasco ganhar os pontos, o Bahia também é um pouco prejudicado. Por quê? Aí, o Bahia não pode perder para o CRB. O Bahia tem que pelo menos empatar. Empatando, ele vai chegar aos 60 pontos, o mesmo número de pontos que o Ituano, se o Ituano ganhar. Só que o saldo de gols do Bahia é 13. O Ituano, o saldo de gols é 9. O Ituano tem 15 vitórias, o Bahia 16. Se o Ituano ganhar, também fica com 16 vitórias. Aí a diferença vai para o saldo de gols. Aí vai para o saldo de gols. Porque vai ficar o Ituano com 16 vitórias, 42 gols, pá, e o saldo de 9. Se o Ituano ganhar, e o Bahia, no caso, empatar, o Bahia não vai sair de 13 gols. Aí o Ituano, para chegar a esses 13 gols, tem que golear o Vasco. Vai ter que golear o Vasco. De 4-0. Eu acho que até mais, deixa eu ver, não. Eu acho que de 4-0, porque gols pró, o Bahia tem 41. E o Ituano já tem 42. Então, se o Ituano meter 4-0 no Vasco,
no Vasco, o Bahia, e se o Bahia empatar, que vai ficar lá com os mesmos 60 pontos do Ituano, vai ficar na diferença de gol. Aí o Bahia se ferra. Então, pro Bahia, o Bahia pode até empatar, se eu não estiver enganado aqui. Tem 37 jogos, 16 vitórias. Se empatar, vai continuar com 16 vitórias, 12 empates, 10 derrotas. Aí vai ficar com 41 de gols pró, 28 de gols contra, 13 de saldo. Aqui. O Ituano vai, se ganhar, vai os mesmos 60 pontos, fica com 16 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Exatamente igual o Bahia. Só que vai ter 42 gols pró, na verdade vai ter até mais gols pró, porque se ele ganhou o jogo, e vai aumentar o seu saldo, só que a diferença é de 4. Então se ele meter 4-0, ele fica com 13 também, igual ao Bahia. Só que nos gols pró, o Ituano vai ter mais. Eu acho que o outro critério, se eu não estiver enganado, eu acho que o outro critério é justamente esse. Acho eu, tá? Acho eu. Então, o Bahia precisa empatar e torcer para o Ituano não ganhar do Vasco, ou se ganhar do Vasco, não ganhar por goleada. Se eu não estiver enganado, tá? Também complica um pouquinho, também vai complicar um pouquinho para o Bahia. Então, se o Vasco ganhar os pontos, a briga deixa de ser Ituano e Vasco e passa a ser Ituano e Bahia. Porque o Vasco já vai estar classificado e o Ituano, para se classificar, não vai depender só de si. Vai depender do resultado negativo do Bahia. Beleza? E só para terminar. O maior prejudicado é o Ituano. Mas o Bahia também é muito prejudicado, porque ele vai ter que pelo menos empatar. E torcer para o Ituano não ser goleado. Acontece que, se o Vasco for para esse jogo já classificado, o Vasco que não vem jogando nada, vai jogar menos ainda. A tendência é que o Ituano até goleie o Vasco. Então a situação do Bahia também é bem complicada. Então, para o torcedor do Bahia, o que tem que acontecer? O Vasco não ganhar os pontos. Porque se o Vasco ganhar os pontos, esses pontos vai prejudicar o Ituano e vai prejudicar também o Bahia. Então, irmão, vamos ver o que acontece. Eu, na minha opinião, o Vasco não tem que ganhar os pontos. O Vasco não tem que ganhar os pontos. Porque quem deu o motivo para começar aquilo tudo foi o jogador do Vasco. O estopim foi o jogador do Vasco. Então, na minha concepção, lógica, não pode ganhar os pontos. Mas a gente está falando de Brasil, né? No Brasil acontece tudo. Tá aí a minha explicação e que faça um julgamento honesto. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!